Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o reino dos seres vivos. O primeiro reino que nós vamos falar é o reino das moneras. As moneras, popularmente, são chamadas também de bactérias. Mas antes de nós falarmos um pouco dessas bactérias, vamos falar um pouco a respeito das características das suas células. Vem comigo! A célula bacteriana, que é o que define uma bactéria, propriamente ela é formada de alguns elementos importantes que nós vamos citar na aula de hoje. O primeiro elemento que a gente fala são as fímbrias, que são estruturas que servem para a adesão a um tipo de célula. Dependendo da necessidade da célula bacteriana, ela pode se aderir a um outro tipo de célula por essas estruturas. Além delas, existe também os flagelos, que são estruturas que auxiliam na movimentação de uma célula bacteriana. Na sequência, algumas células bacterianas podem ser encapsuladas, ou seja, formadas por cápsulas. Essas cápsulas são estruturas de resistências que vão, de fato, recobrir uma célula bacteriana. Além da cápsula, toda célula bacteriana é dotada de parede celular, que é um envoltório rígido que reveste toda a célula. Na sequência, a membrana plasmática, que é a membrana que envolve e delimita todos os tipos de células. O mesossomo, que é um desdobramento da membrana plasmática. Na sequência, o citoplasma, que é a parte líquida da célula, é onde os processos metabólicos vão acontecer. Os ribossomos, que são as organelas em formas de grânulo, que vão fazer o mecanismo da síntese proteica, e também algumas enzimas relacionadas a esses mesossomos, basicamente ao processo da respiração celular. Mas a principal característica de uma célula bacteriana é você olhar para o seu meio intracelular e ver que todo o material genético dela está disperso. Disperso onde? Numa região chamada de nucleóide. É uma região onde o material genético da célula fica todo disperso. DNA associado a isso, seguido de plasmídios, que são fragmentos de material genético que estão presentes em uma célula bacteriana. Então, como podemos observar, essas são as primeiras características dessa célula. Agora vamos falar quem poderia ser chamado de bactéria. Podemos chamar de bactérias as próprias bactérias mesmo e as algas azuis. As algas azuis são as bactérias que podem fazer o processo da fotossíntese. Biologicamente falando, as bactérias são os seres que estão em maior quantidade no planeta Terra e, por conta disso, elas podem ser caracterizadas como sendo seres ubíquos, bastante abundantes. Apesar de abundantes, são extremamente simples. Todas as bactérias são unicelulares, formadas por uma célula, e procarióticas, como nós vimos ainda há pouco, uma célula mais primitiva. Dimensões bem pequenas, são os menores tipos de células que nós podemos encontrar, algo em torno de aproximadamente 1 micrômetro. Algumas são providas de flagelos, outras não. A maioria das bactérias são heterotróficas, ou seja, obtêm um alimento a partir do meio ambiente. Algumas podem ser autotróficas, como no caso das cianobactérias, e a forma de respiração delas é bastante adaptável, dependendo do ambiente. Ela pode ser anaeróbia, ela vai respirar sem o oxigênio, fazendo o mecanismo da fermentação, ou aeróbia com oxigênio, sem fazer a fermentação. Na sequência, agora nós temos aqui a importância desses seres. Apesar das bactérias serem associadas a doenças, elas são muito importantes em diversos setores da economia, tais como indústria alimentícia,
utilizada na produção de vinagre, como as bactérias do gênero Acetobacter, né? As bactérias que produzem o iogurte, no caso as do gênero Streptococcus, elas também podem ser utilizadas na indústria farmacêutica. Apesar da maioria dos antibióticos serem formados de fungos, algumas bactérias podem combater bactérias, fazendo essa função de antibiótico, como as bactérias do gênero Bacillus. E muitas causam doenças, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente da aula de hoje. Podem atuar também no ciclo do nitrogênio, que vai fazer a ciclagem desse nutriente, as bactérias do gênero Rhizobia. Na sequência, nós temos a morfologia bacteriana. Didaticamente, são 4 formas que as bactérias podem assumir: cocos arredondadas, bacilos em forma de bastão, espirilos em forma de espiral e os vibriões em forma de vírgula. Analisando didaticamente, esses cocos eles podem se agrupar em diplococos, streptococcus e estafilococcus, que são cachos de cocos, né? Elas podem também assumir a forma de bastão, como as bactérias do gênero Bacillus, né, do tétano, tá? A do gênero do tétano, e nós temos também a bactéria da tuberculose, tá? As bactérias da sífilis, que são as bactérias mais em forma, né, de espiral, tá? E as Streptococcus da cárie, a cocos aí, como a gente pode observar, da gonorreia. Muitas formas bacterianas podem assumir também algumas doenças que nós vamos falar com vocês. O próximo item, quando se fala desse reino tão importante, é a reprodução. As bactérias, por serem seres muito simples, elas vão se reproduzir assexuadamente, maioria delas. A forma de reprodução assexuada mais comum bacteriana é a bipartição, onde a bactéria ela pode se dividir em duas, tá? A bipartição também pode ser chamada de cisparidade. Nesse processo assexuado, ela se divide em duas sem necessariamente sofrer alguma modificação. Seria uma espécie de clone que essa bactéria pode fazer. Uma outra forma de reprodução também é assexuada, só que ela é uma reprodução menos comum. São casos particulares de reprodução sexuada, tendo em vista que as bactérias elas não produzem gametas, mas elas podem trocar material genético e, por conta disso, podemos incluir alguns processos sexuados, tais como a conjugação, que consiste na troca de material genético entre uma bactéria e outra por meio de uma ponte, tá? Essa ponte ela vai ligar uma bactéria e outra, uma doa material genético para outra, então é uma forma de reprodução sexuada. E a outra forma é a transdução, por meio de um vírus que vai de uma bactéria a outra, transmite-se também esse material genético. Quando falamos em bactérias, não podemos deixar de falar da ação dos antibióticos. Os antibióticos são medicamentos utilizados basicamente para combater as bactérias. Duas maneiras principais: bacteriostático, inibindo de fato a reprodução de bactérias, na sequência bactericida, matando essas mesmas bactérias. Os antibióticos eles são feitos à base de toxinas produzidas por fungos que vão matar a maioria das bactérias, tá? Um dos exames muito importantes que deve ser feito antes de você tomar o antibiótico é o antibiograma, onde você vai fazer a seleção e descobrir qual é o tipo de bactéria que está infectando o seu organismo. Na sequência, vou apresentar aqui para vocês um pouco das principais doenças bacterianas, seguido aqui nessa tabelinha que eu coloquei para vocês, as principais bactérias patogênicas. Na sequência, número 1, a tuberculose. A doença bacteriana chamada de tuberculose, ela é causada por um agente transmissor chamado de Mycobacterium tuberculose. Essa principal forma de transmissão da doença se dá por meio do ar, do espirro, das secreções nasais podem transmitir a tuberculose, que gera um quadro de tosse, secreção, febre e cansaço. É uma doença que tem cura e tem tratamento à base de antibióticos.
A doença número 2, ela é chamada de pneumonia. A pneumonia é uma doença ocasionada pela bactéria do gênero Streptococcus, que também se prolifera pelo ar. Os sintomas são bem parecidos como o da tuberculose, tais como tosse, febre e a dor no peito característica da doença. Também tem tratamento à base de antibióticos. A doença número 3, ela é chamada de hanseníase. Hanseníase, popularmente chamada de lepra, é uma doença transmissível pela bactéria do gênero Mycobacterium. Mycobacterium leprae é a principal bactéria causadora dessa doença. Essa doença é chamada de lepra, tá? Ela pode ser praticamente diagnosticada e transmitida pelo contato prolongado com o paciente, principalmente o pele a pele. Essa doença ela vai gerar manchas no corpo e essas manchas no corpo, elas são manchas que não vão ter sensibilidade e o médico deverá fazer o exame para o diagnóstico. Também existe tratamento à base de antibióticos e a cura. A doença número 4, ela é chamada de meningite. A bactéria causadora da meningite é a bactéria chamada de Neisseria meningitidis. Esse tipo de bactéria também se propaga pelo ar. Sintomas principais da meningite: fortes dores na nuca, febre, confusão mental. É uma doença grave que pode levar a óbito, mas também pode ser tratável com antibióticos. Uma outra doença é a coqueluche, bactéria do gênero Bordetella. Essa bactéria se propaga pelo ar, ela gera uma tosse com catarro, que também é uma doença bacteriana. Vamos agora, para finalizar a aula de hoje, falar um pouquinho e resolver uma questão. Coloquei para vocês uma questão aqui bem atual da Universidade do Estado do Ceará, uma questão de bactérias. Vou ler para vocês um pouquinho essa questão. Uma das maiores ameaças à saúde global atualmente é a resistência aos antibióticos. Pode afetar pessoas de qualquer idade e em qualquer lugar do mundo. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A ameaça global das bactérias resistentes aos antibióticos é perigosa, Sobre a resistência bacteriana aos antibióticos, analise as afirmativas a seguir. Item número 1. O desenvolvimento de bactérias resistentes aos antibióticos é um exemplo de seleção natural direcional, processo em que um fenótipo extremo é favorecido a tender a aumentar a frequência na população. O que ele está querendo dizer nesse item 1, gente? Que basicamente os antibióticos eles vão selecionando bactérias de uma forma direcionada, favorecendo as mais aptas a sobreviver nessa população. Isso de fato vai acontecer. Se você utilizar o mesmo antibiótico sempre, essa bactéria vai se tornando cada vez mais resistente ao antibiótico. É o princípio da seleção natural. Item número 2. As bactérias sofrem mutação para se tornarem resistentes aos antibióticos, em um processo evolutivo intencional. Gente, quando a bactéria sofre mutação, ela sofre porque ela é um ser vivo, ela altera esse material genético, só que ela não é um processo intencional. A mutação ela é um processo biológico que acontece ao acaso, tá? O item número 3 diz: os antibióticos atuam como agentes seletivos, favorecendo as bactérias resistentes que surgem por mutação. Sim, essas bactérias mais resistentes, elas podem surgir por mutação, por um mecanismo de seleção natural. E o item número 4, o indivíduo que interrompe o tratamento sem recomendação médica se coloca em risco, uma vez que essa ação pode agravar a infecção e ocasionar um processo de seleção de bactérias resistentes, podendo tornar o uso do antibiótico ineficaz no caso de uma nova infecção bacteriana. Com certeza, você deve seguir as orientações médicas para tomar direitinho o remédio. Caso contrário, a doença não vai ter, basicamente o antibiótico não vai ter a sua ação sobre a doença. Observando aqui a resposta correta, letra C. Os itens 1, 3 e o 4 estão corretos. Apenas o item 2 é um item equivocado. Bem, senhores,
aqui acabamos mais uma aula de biologia, falamos sobre o reino das moneras. Qualquer dúvida, favor procurar os monitores. Desde já, agradeço a presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau.